sou fisioterapeuta de Recife, trabalho com Thaíse. Ela já contou um pouco a história do programa e eu vou falar de uma parte dele que é responsável pela ventilação dos pacientes com doença neuromuscular. E a gente vai falar, dentro dessa fatia de pacientes, daqueles que são telemonitorizados. Bom, o nosso programa ele teve como base a Portaria 1370, de 2008, que institui o direito, né, aos pacientes com doença neuromuscular a terem equipamentos de ventilação não invasiva para uso domiciliar. Sabemos que o acometimento respiratório desses pacientes com doenças neuromusculares, que são geralmente doenças progressivas, que envolvem fraqueza muscular e incapacidade, né, leva a uma tríade de acometimento com fraqueza dos músculos inspiratórios, diminuindo volumes e capacidades, a fraqueza dos músculos expiratórios, que vai levar a uma dificuldade para a tosse, e também a fraqueza bulbar, diretamente correlacionada com o risco aumentado de broncoaspiração e disfagia. Então, esse acometimento, como já foi visto hoje, ele não acontece de uma hora para outra, né? Ele é progressivo e ele tem muito a ver com a evolução da doença. Salvo nos bebês com AME tipo 1, como o Dr. Miguel falou, levando como base, por exemplo, um paciente com distrofia muscular de Duchenne, ele vai passar por fases de evolução, né, enquanto ele tem marcha, por exemplo, e os primeiros sintomas, até uma fase de incapacidade cadeirante, em que ele vai perdendo força ao longo da vida. Nessa primeira fase inicial, esse paciente apresenta uma respiração normal, vamos pensar ali em uma fase pré-perda de marcha desse paciente, e os primeiros sintomas dessa hipoventilação acabam acontecendo à noite, como já foi discutido também, com a necessidade de a gente fazer o estudo do sono desses pacientes como uma forma de diagnosticar essa hipoventilação noturna, que ocorre primeiramente durante a fase REM do sono. À medida que a doença progride, esses sintomas respiratórios vão acontecer também na fase não REM, chegando, né, a ter a insuficiência ventilatória diurna e, com isso, aumenta também a chance das infecções respiratórias e insuficiência respiratória, que é a principal causa de morte desses pacientes. Sabemos que esses distúrbios, durante o sono REM, eles vão acontecer quando o paciente tem cerca de 50% da capacidade vital e a insuficiência ventilatória diurna com cerca de 25%, 20% da capacidade vital. Nossa atuação ela deve iniciar o mais precoce possível. Então, quando o paciente tem uma capacidade vital de 80% a 70%, já começamos a utilização de recursos de auxílio inspiratório através do recrutamento de volume pulmonar, com a utilização de recursos para empilhamento, como também já foi dito aqui. Então, isso acontece de forma progressiva e vem daí a indicação da ventilação não invasiva. No nosso programa, adotamos como ponto de corte para a indicação dessa ventilação não invasiva noturna dados internacionais que mostram justamente a hipoventilação noturna. Então, a diminuição da capacidade vital menor do que 50% do predito. Para as crianças, utilizamos a referência de Polgar para fazer esse cálculo, ver o predito e ver quanto essa capacidade vital caiu. Também exames de sono, que podem ser através da polissonografia, como o Dr. Marcelo falou, mas até recursos mais simples, como a oximetria noturna ou uma poligrafia, né, quando a gente não tem o recurso da polissonografia, porque ela vai nos fornecer os dados que já são suficientes para a indicação dessa ventilação não invasiva, como a queda da saturação abaixo de 88 por 5 minutos consecutivos, ou uma média da saturação noturna de abaixo de 95%. Também pode ser feito tanto a avaliação, né, do PET-CO2 ou da gasometria, que considera-se aí até no máximo 1 hora após o paciente acordar, então é fora da realidade. Então, geralmente, o que a gente utiliza é a oximetria noturna, com oxímetro de registro, ou a poligrafia, que a gente tem acesso no nosso serviço. E os benefícios já são comprovados. A gente vai ter a correção e o alívio desses sintomas de hipoventilação noturna.
A prevenção das deformidades de caixa torácica, principalmente para as crianças pequenas, o nosso público também é infantil. Mantendo bons volumes, a gente também vai otimizar o pico de fluxo de tosse, diminuir as intercorrências, infecções respiratórias, reduz a admissão hospitalar, diminui o gasto energético e aumenta a expectativa de vida. Mas, para que tudo isso aconteça, é necessário que haja adesão e adequação do uso dessa ventilação não invasiva. Não basta o paciente ter o recurso. Ele tem que ser utilizado e bem utilizado. Então, diante dessa necessidade, a gente vem em busca de ferramentas para que a gente pudesse garantir esse uso otimizado dos equipamentos. Então, esse é o fluxograma de funcionamento da parte de doenças neuromusculares do serviço, onde o paciente externo não é paciente hospitalizado, é paciente ambulatorial. Temos os contatos com os principais serviços de neurologia e com os centros de reabilitação de referência que encaminham esse paciente, e a gente já fez vários treinamentos em Recife, solicitando que esse encaminhamento seja o mais precoce possível. Então, que esse paciente venha para a gente ainda dentro daquela faixa dos 80% de capacidade vital, se possível, ainda deambulador, para que a gente possa ali já iniciar, né, o atendimento. Mas, infelizmente, recebemos, às vezes, pacientes já cadeirantes em fases, né, mais avançadas de doença, por exemplo, com 14% de capacidade vital, né, aí já numa fase mais difícil, mas também é a nossa realidade. Então, esse paciente ele pode vir diretamente para a fisioterapia respiratória ou encaminhado externamente para o pneumologista. Nosso contato é direto, então esse fluxo da pneumologia para a fisioterapia respiratória ele é rápido e bem eficaz, a comunicação é muito boa. Então, a gente faz a avaliação respiratória desse paciente, o pneumologista já também solicita o exame do sono, tendo aqueles índices que a gente falou anteriormente, já é feita a prescrição da VNI e, na fisioterapia, fazemos a adaptação da VNI, com a escolha do equipamento e da interface que mais se adequam à necessidade do paciente. E, com relação à interface também, além da gente observar a necessidade, também há as questões individuais, né, do gosto, enfim, da face. A gente tem uma disposição hall de máscaras nasais, oronasais, com mínimo contato, peça bucal também. Então, a gente tem essa disponibilidade no serviço. E também o recurso da telemonitorização. Tudo isso fruto dessa alteração do termo de referência da renovação de contrato, que a gente colocou como necessidade o aparelho ter essa possibilidade de telemonitorização. Isso foi feito em 2019, sorte nossa, exatamente um pouco antes do Covid. Então, durante uma fase do Covid, eu cheguei a trabalhar por um tempo na distribuidora dos equipamentos, porque o hospital estava fechado, ambulatório, eu ia para lá, programava os equipamentos, e esses equipamentos seguiam pelo transporte da própria empresa para a casa dos pacientes, e eu fazia ligação para os pacientes. A gente fez alguns vídeos demonstrando como ligar os equipamentos, como pôr as máscaras, e, a partir dali, era telemonitorizado. E a gente fazia a substituição do equipamento da empresa antiga, que não tinha telemonitorização. Então, foi implantado bem durante o início da fase do Covid. Essa telemonitorização ela é feita, eu vou mostrar o software, nos primeiros 7 dias, com 15 dias, 30 dias, 90 dias e 180 dias. Caso a gente precise fazer alguma alteração, por exemplo, ajustei a pressão que o paciente utiliza, fiz um ajuste na frequência respiratória, enfim, a gente vai fazer essa monitorização na próxima semana para ver se aquele ajuste trouxe o resultado esperado. Além dessas consultas de telemonitorização, a gente tem a reavaliação respiratória, que é feita a cada 6 meses dos pacientes, onde a gente avalia ventilometria, sentado, deitado, pico de fluxo de tosse, avalia a capacidade insuflatória máxima, então a avaliação respiratória completa do paciente também. Além de que a gente possui o modem que avalia a saturação periférica de oxigênio, que é acoplado ao equipamento. Então, em alguns casos, quando a gente quer avaliar se realmente aqueles parâmetros estão suficientes para o paciente, a gente solicita que ele leve esse modem de oximetria para casa e a gente faz a análise também se a oximetria, né, atendeu a expectativa de média noturna acima de 95%, mostrando que os parâmetros estão suficientes para o paciente.
Então, essa é a plataforma que a gente utiliza, o software chamado Ervil. Vocês já conhecem? Alguém já utiliza? Já, algumas pessoas, ótimo. Então, nesse software, a gente vai observar, né, a taxa de adesão, ele considera como 4 horas de uso, então aí tem uma amostra de pacientes que estão utilizando bem, e vai nos ajudar a avaliar, tratar, porque a gente pode alterar os parâmetros, inclusive do nosso próprio celular. Se você é cadastrado, né, você pode fazer essa... O paciente, às vezes, me liga dizendo que eu não estou no hospital ainda, mas ele liga dizendo que não dormiu bem, aconteceu alguma coisa, e eu observo lá, e realmente precisa ajustar a pressão. Mas hoje eu não vou no hospital, do meu celular mesmo eu já ajusto, e depois eu faço uma nova checagem para ver se melhorou o sintoma que ele estava apresentando, e também observo a leitura se houve uma melhora dos dados. Então, é super prático. E isso ajuda a gente também no diagnóstico. Então, mostrando para vocês um modelo, ficou tão pequenininho, um modelo que mostra, né, um paciente com boa adesão, todos os dias verdinhos, e um paciente com adesão ruim, que tem o uso fragmentado do equipamento, e em alguns dias o vermelho significa que ele não chegou às 4 horas de uso. Isso é a leitura só relacionada à adesão. A gente tem também o relatório, onde eu tenho uma leitura detalhada dos dados que a gente chama lá no programa de adequação, onde eu vou observar alguns parâmetros que são importantes de ventilação para o paciente com doença neuromuscular. Então, o tempo de uso, a fuga, como a Thaís já falou, a gente considera como um ponto de corte aí. Ela tem que estar abaixo de 24, essa fuga não intencional, né, que a fuga que não é esperada, não é desejada. É importante ver isso para cada tipo de equipamento, porque isso varia de marca para marca, dependendo do equipamento, quanto ele compensa, quanto ele considera como fuga extra. Avaliamos o IAH também do paciente, o volume corrente, como o Dr. Marcelo já falou, a gente faz uma ventilação com o volume corrente aumentado, que a gente chama de high span também, que é a utilização de um delta pressórico, de uma PS aí, acima de 10 centímetros de água, chegando a 18 centímetros de água, com baixos níveis de EPAP, de 4 a 6. Né, aprendi direitinho, Miguel. Depois eu conto minha história. Eu fui aluna do primeiro curso de Miguel aqui no Brasil, em 2008. Miguel e Rita. Então, a gente faz a utilização desses parâmetros para garantir realmente essa ventilação adequada para esses pacientes. A frequência respiratória tem que me dar o feedback de que não está havendo esforço adicional do paciente. Ao contrário, que o paciente está repousando sobre a ventilação não invasiva, que o ventilador faz todo o esforço por ele. Então, a gente considera aí um índice de acionamento de cerca de 11%, né, como máximo para esses pacientes. E essa frequência respiratória, a gente ajusta ela a cerca de 2 ciclos a mais ou a menos, geralmente a mais, da frequência respiratória basal do paciente. E esse ajuste tem que ficar sendo feito a cada monitorização, porque, às vezes, o paciente está com a frequência respiratória aumentada, porque, na verdade, ele está com uma PS baixa, né, um delta pressórico baixo, e aí ele está, né, precisando ali respirar mais. Às vezes, eu não preciso ajustar a frequência, e sim ajustar a pressão que está sendo ofertada para o paciente. Então, observamos todos esses parâmetros. Então, não é somente olhar se o paciente usou ou não. Isso é um dado fraco. A gente precisa ver se realmente esse uso está sendo eficaz para corrigir a hipoventilação. Então, além de fazer a leitura dos dados, nesse intervalo de 7 dias, 15 dias, 30, a gente liga para os pacientes para saber, está usando bem, está tudo bem, sua máscara está boa, seu circuito está bom, como é que você está, né? A gente faz essa consulta. Se a gente observa que está tudo bem, a gente liga para dar o feedback positivo para o paciente, para dizer, estamos aqui. Né? Não pense que a gente está olhando de longe, né? Ou, às vezes, é para passar bronca também. Por que não usou? Por que não está usando? Então, eles já sabem, quando a gente liga, aí faz, olha, doutor, eu não usei ontem porque eu fui dormir na casa da minha avó e o aparelho ficou. Eles já dão... Porque eles já sabem que a gente está. Eu digo, o aparelho é fofoqueiro, viu? Ele conta tudo que está acontecendo. Eu sei se você usou ou não. Não diga que usou sem ter usado, não, porque a gente vai saber. Então, eles já têm esse costume. Então, a gente, né, orienta, está dando errado, bote a máscara para eu ver como é que você está colocando. Né? O paciente mora no interior distante, não tem como vir para Recife, a máscara está toda errada. A gente observa lá, fuga aumentada,
né? Ela já usou o arnês para mentoneira, né? É duplo uso. Então, a gente consegue fazer a correção de muitas situações sem que o paciente precise se deslocar, né? Como a gente falou, pacientes que viajam mais de 12 horas, às vezes, para vir para a gente dizer somente é a sua máscara que você está colocando errado. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção. Existe uma forma também de o paciente fazer seu automonitoramento. No seu celular, ele pode baixar um aplicativo chamado MyAir. Não é uma realidade ainda para a gente, pelo nível socioeconômico dos pacientes, o entendimento, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer essa utilização do MyAir. Mas o que a gente viu nos dados foi que os pacientes que tinham MyAir, a adesão era de 100%. Isso também é um dado importante. Então, a gente fez esse levantamento, que foi o trabalho de conclusão de curso de uma das nossas residentes. Na época, que foi até outubro do ano passado, a gente tinha 130 pacientes com doenças neuromusculares. No estudo ficaram apenas 95. Desculpa, pacientes com doenças neuromusculares não. 130 pacientes com síndrome de hipoventilação, porque tinha aí alguns pacientes que eram de escoliose, que não era escoliose neuromuscular, relacionada com doença neuromuscular, e outras situações, outras patologias que não eram neuromusculares. Então, dos excluídos ficaram 95. Dentre eles, a maior porcentagem dos pacientes são pacientes com ELA bulbar, Duchenne, AMI. A gente tem uma população aumentada de pacientes com Steiner, de casos familiares, por exemplo, 4 irmãos com distrofia miotônica de Steiner, POMP, enfim, e outros diagnósticos, como Guillain-Barré, por exemplo. Então, o nosso serviço é um serviço de doenças raras, né? Então, algumas doenças, casos raros, inclusive no Brasil, selenoproteína negativa, que a gente chama de espinha rígida, deficiência de canal de Raynaudina, distrofia muscular de Duchenne, 2 irmãos com distrofia miotônica, uma paciente com ela aos 26 anos. Então, temos uma miscelânea de casos de doenças raras. Existem hoje no programa 205 pacientes com doença neuromuscular. Então, nesse trabalho, a gente observou, né, as taxas de adesão e adequação de alguns parâmetros. Então, na taxa de adesão, a gente viu que 26% dos pacientes usavam menos de 4 horas. Foi considerada a taxa de adesão da última semana de pacientes com uso há mais de 30 dias. Então, essas leituras podem ser variadas. Esse foi o protocolo para esse trabalho, mas a gente poderia ter feito, por exemplo, adesão nos últimos 90 dias. Enfim, para esse estudo, a gente utilizou esse modelo. Então, a gente viu que 40% dos pacientes utilizavam de 4 a 8 horas e 29% dos pacientes de 8 a 16 horas. Esses pacientes passam a ter um monitoramento muito mais cuidadoso, e aqueles que têm um uso maior do que 16 horas, a gente pede a substituição do equipamento por um equipamento de suporte à vida, né? Porque é um paciente que já demonstra ali uma certa dependência da ventilação com o uso diurno aumentado. A gente também analisou alguns parâmetros, como o volume ideal, considerando acima de 8 ml por quilograma, foram 74% dos pacientes. A fuga, menor do que 24 como ideal, em 85% dos pacientes, e o IH, menor do que 5 para 78%, quase, dos pacientes. Então, além de ter uma boa taxa de adesão, a gente teve também boas taxas de adequação de parâmetros. Os pacientes que não aderiram trouxeram como queixas o ressecamento de vias aéreas, lesão de face, principalmente aqueles com tempo aumentado, que a gente sabe que isso é uma realidade, e questões familiares, como dificuldade para o companheiro colocar a máscara, ou a mãe, o tio, enfim, o cuidador, fazer, né, porque o paciente muitas vezes não consegue, né, pela deficiência motora, colocar a própria máscara. Então, necessita que alguém coloque. Então, a gente tem alguns casos que o paciente não utilizava porque os cuidadores não colocavam, infelizmente. Aqui, com relação ao tempo de adesão, então, os percentuais em azul significam que os pacientes que tiveram uma taxa de adesão adequada, né, com menos de 30 dias, e apenas os vermelhinhos, que significam os percentuais de pacientes que tiveram uma adesão tardia, entre 60 e 90 dias. Então, a maioria dos nossos pacientes eles têm uma adesão dentro dos 30 dias. Isso é um dado importante também. Então, só mostrando a vocês, para a gente finalizar,
a importância de se observar outros dados, além de apenas horas de utilização. Então, realmente, ela não utilizava bem o equipamento, mas aí a gente foi buscar, né, dados correlacionados. E a gente viu que ela até tentava usar, né, mas pouco tempo. Quando ela usava mais tempo, a fuga era mais alta. Então, a gente chamou essa paciente, né, para vir no programa. E, quando ela veio, era uma paciente com ela bulbar e ela estava usando uma máscara nasal. Como ela já tinha pouco tônus mesmo de face, ela não conseguia, mesmo com mentoneira, conter o vazamento, né, pela boca. E aí a gente fez a substituição por uma máscara oronasal. E, após essa substituição, a gente teve a diminuição da fuga e o aumento do tempo de uso do equipamento. Ela não conseguia utilizar porque era desconfortável para ela, não pressurizava também, porque todo o ar que entrava saía pela boca, e não estava tendo, né, vamos dizer assim, eficácia nenhuma, embora em alguns dias ela até tivesse mais de 4 horas de uso. Então, essa necessidade de observar como o paciente utiliza. Então, no estudo mais detalhado, a gente viu que o uso dessa paciente era completamente fragmentado. Ela usava, né, 40 minutos, aí tirava, aí mais 1 hora, tirava. Isso não é eficaz, né? Imagine se você dorme e se acorda a cada 40 minutos, 1 hora. Né? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com essa paciente. Bom, então, essas estratégias de telemonitorização e telemedicina, elas ainda precisam ser mais estudadas e ampliadas para os pacientes com doença neuromuscular. No nosso serviço, nós temos algumas limitações, né? Apesar de termos uma tecnologia avançada para um sistema SUS, né? Temos ainda dificuldade, por exemplo, no nosso próprio serviço de acesso à internet. Um exemplo, as ligações para os pacientes são feitas dos nossos celulares pessoais, certo? Da equipe, dos residentes, enfim. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. A monitorização dos sinais vitais também, né? Se a gente pudesse ter esse módulo de oximetria para todos os pacientes e a gente, quando fizesse a leitura, já observasse essa oximetria de todos os pacientes, vendo a adequação ali dos parâmetros, mas não é nossa realidade. A gente tem 2 módulos que a gente reveza para fazer exames esporádicos com os pacientes. A dificuldade da avaliação à distância, principalmente os pacientes mais graves, que não é só ver o volume, a gente precisa escutar o paciente, a gente precisa ver o paciente, né? Então, muitas vezes, eles têm que vir para consultas presenciais, sim. E a gente não tem ainda, mas teremos, a telemonitorização dos aparelhos suporte à vida, que é o Astral. A gente tem hoje cerca de 45 pacientes que já migraram para o Astral, porque já são pacientes com uma dependência maior da ventilação não invasiva. Então, essa é a nossa equipe, parte da nossa equipe do programa, que é muito atrelada à residência, me coloco à disposição, e tenho um desejo muito grande. Esse programa veio de um sonho, posso dizer. Eu trabalhei na ACD antes de ir para o Otávio, e a gente sofreu muito, muito. Perdeu muitos pacientes que não tinham ventilação. Então, meu grande sonho é que esse programa possa ser exemplo para outros estados, e que a gente consiga esse mesmo sucesso em outros lugares. E agradecer a Miguel, né, por todo o apoio, suporte, ensinamentos, e a Rita, fisioterapeuta de Minas Gerais, cujo programa Ventilar, que o Dr. Marcelo já falou também, e a Almaro inspirou o nosso programa, e são grandes referências em doenças neuromusculares do Brasil, e a Resmed pelo convite e confiança.